Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cida Canadá. Hoje eu tenho um convidado especial, que é o Luiz, né? Se apresenta, Luiz. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para quem está aqui em Vancouver, boa noite para quem está no Brasil. Meu nome é Luiz Dieter, eu trabalho com seguros aqui em Vancouver. Eu estou morando aqui menos de 2 anos, vim para cá com família, naquele modelo tradicional, um estudando, o outro trabalhando. E hoje eu trabalho com a parte de seguros. Vamos falar hoje especificamente de seguro aluguel e seguro de pet. Porque uma coisa, na verdade, a gente não tem muita informação, né? Não é uma coisa que toda hora aparece em posts e webinars falando sobre isso. E é bastante importante porque depois que você chega aqui, você percebe tá faltando algumas coisas. E principalmente o seguro em relação a pet, né? Exatamente. Eu acho que assim, acho que a ideia do trabalho é transformar uma coisa que originalmente é chato, né? Porque seguro é chato, em transformar em alguma coisa assim que você possa tornar útil, né? É muito comum a pessoa, no caso de pet, por exemplo, e também agora na parte de seguro aluguel, a pessoa pode comprar online. Então, quando ela compra online, tem um benefício e tem uma parte que não é boa, que é que você não sabe tudo. Okay. A compra online, você não vai pegar lá um manualzinho de 10 páginas e você vai ler. Você vai receber a pólice com a documentação, você vai guardar e você nunca mais vai olhar aquilo. E aí você fica com aquela sensação, paguei, logo tenho direito. Mas não é bem assim. Eu acho que vale a pena, de repente, começar começarmos pelo do pet, né? Tem muita gente, na verdade, chegando aqui com seu animal de estimação. E aqui é caro, né? O atendimento veterinário. Se bem que acho que no Brasil já era caro também, não lembro, já tem tantos anos que você no Brasil também é caro, mas eu ainda acho que aqui é mais caro. Ok. Aqui, dependendo da situação onde você precise fazer uma intervenção cirúrgica, um tratamento com prescrição médica ou exames, aí a conta aumenta bem. Tá, e como funciona então? Por exemplo, eu tô no Brasil, né? Eu tô para embarcar, ok? Eu posso comprar o seguro de lá e você ativa no momento da chegada? Seria isso? Olha, você pode fazer isso. Tem, assim, vamos imaginar que cada seguradora tem uma regra, e eu vou hoje focar na regra de uma seguradora, que é a que eu faço mais o trabalho. Então, ela tem como regra o seguinte: ou você faz uma visita no veterinário canadense ou América do Norte, né, antes de contratar o seguro, ou você faz até 30 dias da contratação do seguro. Então, no caso de quem está no Brasil, ela até pode comprar o seguro, desde que ela tenha um planejamento bem sincado de comprou 15 dias antes, chegou aqui, já tem que ir no veterinário e fazer o exame. Tá, então o que acontece, por exemplo? Essa pessoa foi no veterinário, fez o exame e acusou alguma coisa lá, tá? O seguro vai cobrir ou existe a possibilidade de o seguro cancelar a pólice? Na maioria dos casos, o veterinário ele vai fazer aquela análise médica que a gente chama de Health and Dental Check, tá? E essa ficha, e a gente sempre recomenda que o cliente avise o veterinário que ele está fazendo aquela visita para contratar um seguro. E aí o veterinário, já sabendo disso, ele pode enviar essas informações médicas do animal, cachorro ou gato, tá? Para deixar bem claro, porque já tem gente perguntando para mim se podia ser outra coisa, é só cachorro ou gato. E aí a seguradora ela tem acesso a essas informações. Isso, no dia que você precisar usar o seguro, pedir reembolso, a seguradora vai acessar a ficha médica do pet e vai olhar lá. Bom, olha, ele já tinha uma doença pré-existente. Por exemplo, 1 mês antes de contratar o seguro, ele teve uma infecção urinária. Entendi. Vou dar um exemplo aqui bobo. Então, essa infecção urinária ela vai ser considerada exclusão por 1 ano. Entendi. Não tendo reincidência da infecção urinária depois de 1 ano, ela volta a ser aceita normalmente. Então, você sempre tem que considerar que qualquer coisa antes da contratação do seguro, ela pode ser considerada pré-existente no primeiro ano. Entendi. Coisas curáveis, né? Porque quando é uma doença não curável, aí ela pode ser considerada exclusão já por aquele todo período. Ok. Então, a pessoa que já está aqui no Canadá e resolve comprar o seguro, é a mesma regra, certo? Tem 30 dias para ir e resolver o exame. Exatamente. Assim, o ideal, o melhor dos mundos é fazer antes, tá? Porque quando você vai fazer a aplicação online do seguro do pet, numa das páginas lá, ele vai abrir um box e vai perguntar assim, olha, qual é o teu veterinário?
Entendi. Então, você já no teu ambiente online ali, você já define o teu veterinário, a clínica e etc. E aquilo já fica tudo arquivado, a seguradora tem acesso a isso. Entendi. Então, geralmente, o que o seguro cobre? Bom, vai cobrir tudo que é emergencial, tá? Então, tudo que é emergencial, doença ou acidente, vai cobrir. Tá? Vacinas, não. Não. Vacinas de rotina, consulta de rotina, nada disso vai cobrir. Não. Tá. Você imagina que é como se fosse um seguro viagem, por exemplo, né? Entendi. Se você tiver que fazer uma consulta rotineira, o seguro viagem não vai pagar. O do pet é a mesma lógica. É tudo que é emergencial. Uhum. E você consegue dar uma noção pra gente, uma ideia de valores? Consigo. Eu fiz até aqui ótimo. uma projeção aqui para passar para vocês. Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei de exemplo uma coisa importante. As raças, para cada raça tem um risco atribuído. Okay. Tem raças que têm mais predisposição a ter doenças e tem outras que não. Então, eu usei aqui Shih Tzu. Tá? Okay. É um Shih Tzu de 1 ano, tá? Considerando uma cobertura básica. Tá? Que seria, o que é básica? Para não entrar muito em detalhes, seria uma cobertura de $5.000 no ano. Ou seja, naquele ano você pode ativar o seguro 1, 2 ou 3 vezes, que chegue até $5.000. Então, quantas vezes necessárias até chegar no valor de 5 mil? Exatamente. Seria isso? Ok. E aí, para um Shih Tzu de 1 ano, ficaria $22 mensal, tá? Para uma cobertura de $5.000. E para cada seguro que você monta, você tem a cobertura que você quer, você tem a franquia anual, que é a tua parte que você tem que pagar para acionar a seguradora. Então, a franquia anual, você só paga uma vez. Mas se você tiver que usar o seguro, por exemplo, 3 vezes no ano, se você já pagou a primeira, nas outras 2 situações você não precisa pagar mais. Entendi. Tá? Okay. E tem o percentual de reembolso, que é o que você define também. Tá? Ok. No segundo exemplo, o mesmo Shih Tzu de 3 anos de idade, de $22 mensais vai para $26 mensais. Tá. Então, é pouca mudança. Agora, você vê que quando vai para 6 anos, vai para 49. Okay. Então, qual é a melhor idade para você fazer, a melhor hora para você fazer o seguro do pet? É quanto mais novo ele for. Ok, tá? porque aí sai mais barato sai também, mais né? Barato. Ok. E tem carência? Tem carência. Você tem carência para 5 dias de acidente. Ok. 15 dias para doenças, tá? E 6 meses para doença que eles chamam de patela cruzada, que é uma doença específica que dá em algumas raças. Ok. Tá? Então, na verdade, é um custo, claro, a mais mensalmente, mas considerando o valor, né, da consulta, o valor dos procedimentos em si, vale a pena fazer. Eu acho que o foco quando você tem um pensamento pequeno nos custos, num primeiro momento pode te dar aquela sensação, não vale a pena, porque eu estou pagando um valor mensal e quando eu for acionar a seguradora, eu ainda vou ter que, tecnicamente eu não vou receber o valor inteiro, eu vou receber uma parte do que eu paguei. Então a pessoa pode pensar assim, mas quando a gente bota num cenário de uma conta de $3.000, $4.000, aí vem a pergunta, será que a família está preparada financeiramente para pagar isso? Por exemplo, agora eu tenho uma Jack Russell Terrier, que é uma vira-latinha. Eu vejo. Né? Não dá problema nenhum, aquela ali já foi atropelar, já aconteceu tantas coisas e ela tá ótima. Eu tenho uma Rottweiler, tá? A Rottweiler, desde pequena, ela sempre dá algumas coisas e a gente tem que sempre levar no veterinário e custa caro, né? Inclusive, na sexta-feira passada, o Francisco levou ela no veterinário e a veterinária era brasileira. As meninas ficaram loucas com ela lá e ela tá mancando um pouco. Não sei se é a quantidade de exercício que ela tá fazendo, né? Andando bastante, correndo. Enfim, ela tá mancando e foi comentado que eu teria que fazer, na verdade, uma bateria de exames, né? Sim. Só isso custaria em torno de $1.000. Então, se eu tivesse seguro, estaria coberto, né? Porque o seguro ele funciona assim. Você tem que fazer o seguro quando você tá bem, quando você não tem nada. Porque aí tudo que acontecer depois... você está teoricamente coberto. Então, assim, se eu tivesse feito, eu teria valido a pena, porque no ano eu não teria gasto esse valor, né? Que eu vou pagar no exame só agora. Exatamente. Então, quando você pensa em situações um pouco mais complexas, aí o seguro entra em ação e vale a pena. Okay. Então, é uma fórmula que você tem que pensar assim, meu pet tem uma idade novo, tá? Entre 1 e 5 anos,
ok, já é um primeiro corte que você dá, porque você já sabe que vai ficar mais barato. E qual é o histórico que ele tem de doença? Ele não tem histórico nenhum. Uhum. Isso é outro ponto positivo. Porque lá na frente, se você tiver, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui de situações que eu já vi de pagamento de benefícios para pet. Isso é bom. O pet foi atropelado. Okay. Foi atropelado, quebrou várias coisas. Para fazer aquela cirurgia, foi $20 mil. Nossa, E aí você, como dono, né, como pai, tecnicamente, você fica naquele dilema, né? E aí? Deixo de fazer, vendo alguma coisa, pago a operação ou não? Teve até um caso que eu não sei quem me contou, mas eu já ouvi, foi de brasileiro, que o pet ficou doente, teve uma doença grave, eu não sei qual era, e eles tinham que pagar um valor alto. Não sei o valor. Mas era o valor próximo do termo que eles tinham que fazer do college. Uhum. E parece que eles escolheram fazer a operação, o dog faleceu, né? Não sei se era gato, cachorro, e, enfim, eu não sei como é que terminou essa história. Mas isso é para ilustrar que, quando você não está planejado financeiramente, Sim. olha só a decisão que você tem que tomar, deixar de fazer o college, cuidar do pet, então... Porque assim, eu vejo que durante minhas consultorias, né, aí eu sempre pergunto, né, casado, solteiro, filhos, né? Olha, sim, eu tenho, né, filhos de 4 patas, né? Eu tenho 3 filhos de 4 patas e por aí vai. E muita gente, na verdade, às vezes, deixa de vir, né? Porque existe uma dificuldade em alugar um imóvel, por exemplo, com 3 cachorros, né? Muita gente não aluga. E dependendo da cidade também, existe uma limitação de quantidade de bicho que você pode ter em casa. Exatamente. Então, eu já, na verdade, passei por uma consultoria que a pessoa falou, peraí, em Vancouver eu não posso ter 3 cachorros no imóvel? E ela ia deixar de considerar Vancouver devido a essa questão. Exatamente, ela falou assim, eu não posso escolher um, né? Eu quero levar os 3, então eu vou procurar uma província que me dê a possibilidade de carregar os 3. Exatamente. Então, no final das contas, a tua decisão até de migração, ela está pautada no pet. Então, pensando nisso, que eu investi muito tempo e conhecimento para divulgar isso, porque como é um produto que você compra online e você pode fazer sozinho, o perigo de fazer sozinho é justamente você não estar entendendo o que está acontecendo. Eu acho que é interessante porque você fala português, certo? Então é a mesma linguagem, né? Isso facilita muito. Porque a verdade é quem vai ler detalhadamente, né, tudo que está ali. Não, na policy. Dificilmente. Eu sou uma que eu não leio, eu confio na palavra de quem está me vendendo e honestamente eu não leio. E o trabalho, né, do consultor, do corretor é esse, assim, vão ter situações que pode ser que eu não tenha uma resposta, mas o que eu vou fazer? Vou entrar em contato com a seguradora, vou passar o caso, vou exigir uma resposta e vou passar a melhor resposta para o cliente. Porque o universo de perguntas e dúvidas é muito grande, né? As pessoas ficam muito preocupadas assim, nesse caso paga, naquele caso paga. O que é recomendado você fazer nessa hora, pessoal? É você contratar e você cumprir o que está pedindo ali. Sim. E você não ficar preocupado se aquilo vai ser pago no futuro, porque você nunca vai saber qual o problema que vai acontecer, quais as circunstâncias que vão acontecer. Então a gente não tem como saber se vai 100% vai ser pago, mas você vai garantir o quê? Que você está cumprindo o que é pedido, que é levar o teu dog ou o teu gato para fazer uma avaliação inicial e manter aquela avaliação médica anualmente. É igual você ir no Family Doctor. Entendi. Eu brinco muito que o pet é igual ao Family Doctor. Você escolhe um veterinário, você leva ele lá sempre, lá vai ter a ficha dele sempre atualizada e a seguradora vai ter acesso aos exames. Tem uma pergunta aqui. Se o pet já necessita de um tratamento rotineiro e talvez para a vida toda, não valeria a pena contratar? Se ele já tem uma condição de saúde, tá? Essa condição de saúde, provavelmente ela vai ser considerada exclusão. Entendi. Tá? Esse é um ponto interessante, porque é comum a gente, como cliente, a gente escolher o problema que a gente vai ter ou que o pet vai ter. Eu já ouvi muito assim, o meu pet nunca vai ter câncer. É super... mas aí a pessoa nunca pensa na hipótese dele ter um acidente. Entendi. Então a pessoa fica tão focada assim, olha, o meu pet ele tem infecção urinária, e é crônica. Então eu não vou fazer o pet insurance porque não vai pagar essa condição dele. Mas aí eu pergunto, mas ele nunca vai ter um acidente? Ou ele nunca vai ter uma outra condição física? Porque assim, seguro, na verdade, a gente só lembra dele
quando precisa. Exatamente. Né? A gente só lembra dele assim, nossa, eu devia ter feito, né? Me custava só isso e agora eu tô pagando. Então, assim, seguro, na verdade, é uma prevenção, né? Muitas vezes vai deixando porque não é a nossa prioridade, eu entendo isso, porque muitas pessoas estão chegando, estão iniciando a vida aqui, de repente os $22, como nós mencionamos em um caso específico, ele faz diferença no orçamento agora, né? Mas, caso aconteça alguma coisa, o valor é muito maior. Óbvio que eu entendo, né? Eu trabalho com seguro, com diversos tipos, então é normal a pessoa, às vezes, ter cliente meu que tem 3, 4 apólices comigo de outras coisas. Mas o importante é que ela muitas vezes entende o valor, ela faz o orçamento comigo, eu explico tudo para ela, e ela fala, olha, em 3 meses eu vou me programar e eu vou comprar. Não, eu fiz o seguro agora, porque realmente, assim, é tudo bem explicadinho, né? Tem as perguntas, questionário, preenchi o que eu não sabia, né? O Luiz se virou para procurar saber. E assim, sim, você tem uma certa confiança porque, né, tá tudo muito bem explicado. Então, na hora do perrengue, eu tenho, né, para onde correr. Isso é bem importante. Então, assim, o planejamento ele é muito importante. Se você não pode ter agora, tem gente que fala, não, Luiz, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me planejar, eu vou levar o meu dog, o meu gato no veterinário, e aí assim que eu tiver feito o exame, eu vou entrar em contato com você para fazer o seguro. Então, isso é importante, porque você põe na tua agenda de coisas a fazer esse tema que é importante. Porque você imagina você ter que pagar $4.000 sim. assim, à vista. Porque aqui não é que no Brasil, né? No Brasil você pode ajoelhar para o médico, dar vários cheques predatados, parcelar. Aqui ou você tem ou você não tem, né? Não existe, ok, vamos lá, você faz agora e você paga depois, né? E eu botei até aqui um caso simples, um exemplo que dependendo do plano que você escolher, mas aqui eu escolhi um plano simples, se você tiver um sinistro, né, um acidente de $2.000 que você pagou do seu bolso, você vai ter de volta da seguradora $1.200. Entendi, então o gasto foi de 800. Exatamente. Tá? Ao contrário, que se você não tivesse o seguro, você teria que pagar os $2.000. Entendi. Assim, os valores para gatos é similar ao valor? É similar. E está sempre baseado na expectativa de vida do animal e no conjunto de doenças e problemas que tem, que são genéticos daquela raça. Entendi. Tá? Também faço muito de gato, acho que os dois são bem concorridos. Um outro detalhe aqui que eu queria, deixa eu ver se... vacinas, a gente falou, né? Então você tem que levar o teu pet para fazer o exame médico e também está com a tabela dele de vacinas atualizada. Com relação aos 3 parâmetros, vou falar um pouquinho mais disso. Você tem a cobertura anual, que você pode começar com o mínimo, que é $5.000, você pode ir até ilimitado. Tá? Óbvio que isso vai afetar no preço. Você tem a parte de franquia anual, que quanto menor a franquia, por exemplo, uma franquia de $300, ela vai aumentar o teu seguro. Agora, uma franquia de $700, ela vai diminuir o custo do teu seguro. Então, você pode brincar com esses parâmetros no site para você acomodar o melhor valor mensal para você. Perfeito. E, por fim, o percentual de reembolso da seguradora, que eles têm a opção de 70% de reembolso, 80% e 90%. Então, é uma dúvida muito comum, as pessoas perguntam assim, mas cobre 100% daquela nota, daquela despesa? Não cobre 100%, vai cobrir o percentual que você definir, subtraído da franquia que você escolher. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que em relação ao pet ficou bem claro pra gente os passos e os cuidados que nós temos que tomar, tá? Agora vamos entrar na outra parte que eu acho que é do maior interesse, que é a importância do seguro de imóvel, né? Seguro aluguel. Pouco se fala sobre isso. A importância dele, qual é? Né? O que você vê no dia a dia acontecer em relação a sinistros? Tá, então primeiro eu vou falar um pouquinho do seguro aluguel. O seguro aluguel, quando você chega aqui, que a maioria, né, 100%, acho que os brasileiros chegam aqui que vão alugar um imóvel, eles podem ter isso cobrado como uma exigência para você pegar as chaves do imóvel, que é muito comum, e em algumas outras situações pode ser que não seja cobrado. Tá? Quando é cobrado, o lado bom disso é que a pessoa... geralmente o dono do imóvel ou a empresa que está administrando já manda um documento para você falando, olha, você tem que ter 1 milhão, 2 milhões de cobertura de liability, que é danos a terceiros. Tá, pergunta, por exemplo, o dono do imóvel, ele não tem que ter uma cobertura já? Tem. Então vamos falar sobre isso. Tem 3 figuras nesse cenário. Tá?
Tem o prédio onde você mora, que é o strata, que é o condomínio. Condomínio. Então, esse prédio ele tem um seguro, que é o Master Policy, que é o seguro do prédio. Tá. A segunda figura é o dono da unidade. Então, esse dono da unidade, ele não é obrigado, mas ele deveria ter também o seguro da unidade dele, do apartamento dele, ele como dono. Ok. E a terceira figura é o inquilino, que é a maior parte dos brasileiros, que é quem está alugando. Tá. Então, essas três figuras, elas deveriam ter seguros. Seguro. O prédio, com certeza, tem. Ok. O dono do imóvel, na maioria das vezes, tem. Tá? E o inquilino, que é quem está entrando lá, deveria ter. Então, cada um ali, numa situação de acidente, ele pode ser culpado. E aí a sua pólice vai entrar em ação. Entendi. Então, por exemplo, eu estou em casa e estou fritando alguma coisa, né? Pega fogo, tá? Nesse caso, né, a culpa... Quer dizer, nesse caso, a culpa é minha, claro, mas o seguro do dono do imóvel cobriria? Ou se eu não tiver um seguro, eu vou ter que pagar do meu bolso? Quando você abre um pedido de reembolso de seguradora, imaginando que você tem um seguro, você liga para lá e fala, olha, aconteceu isso, 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 e eles vão mandar uma figura que é o investigador, que é o adjuster. Então ele vai lá, vai pedir para você preencher um relatório, vai pedir para tirar foto, ele mesmo vai fazer como se fosse um interrogatório com você, vai no local, etc. E depois de alguns dias eles vão te dar o parecer. Se a culpa foi sua e como é que vai ser feito aquele reembolso. Tá? Quando você não tem o seguro, você está descoberto ali, porque se foi identificado que o problema é seu, que foi culpa sua, você não tem seguro para te cobrir. Entendi. E aí você vai ter que pagar isso do seu bolso, você provavelmente vai ser processado ou pelo dono do imóvel, porque o seguro dele não vai pagar. Entendi. Por quê? Porque foi identificado que o inquilino é que teve uma má conduta ali. Entendi, ok. Na hora de fritar enfim, ele vai ser responsabilizado. Tá. Você tem uma ideia de quantos brasileiros hoje que estão aqui, eles compram esse seguro? Não, eu não tenho uma ideia de quantos brasileiros compram. Mas eu li um artigo, tem uns 3 meses atrás, falando sobre o Canadá todo, tá? Que 50% dos canadenses têm seguro aluguel. Tá. Os outros 50% não. Ok. Tá. Os outros 50% estão no risco total. Estão no risco total. Eu vejo muito, partindo do universo que eu trato, que também tem canadenses, boa parte das vezes é por falta do conhecimento, da importância. Entendi. Tá? Porque tem pouco artigo, tem pouca gente falando sobre isso e a pessoa acaba, natural. Né? Se eu também não trabalhasse com seguro e ninguém me falasse disso, eu ia entrar no imóvel e não ia ter seguro. Então, muito eu acho que está ligado à falta de informação. Agora, não é tão ruim, por isso que eu falei para você, que quando são as empresas que exigem o aluguel, que eu acho isso um fator positivo, porque a pessoa é obrigada a ter. Então, eu geralmente tenho muito cliente falando, Luiz, olha, eu quero fazer a cotação com você e o meu manager lá, o meu landlord mandou isso aqui, por favor. Entendi, que é obrigatório ele comprar. Então, isso vai cobrir o quê também? Caso alguém entre na casa ou entre no apartamento e roubar alguma coisa, isso também estaria coberto? Tá, então eu vou falar para você sobre as coberturas principais. Tá. Então, a primeira, que é o liability, que foi o exemplo que você deu. Ok. Você fritou alguma coisa, pegou fogo, danificou o imóvel, você tem que restaurar aquele imóvel, e vamos imaginar um pouquinho mais além, você danificou o imóvel do vizinho. Tá? Então você causou danos a terceiros, ao proprietário do teu imóvel e à propriedade de outras pessoas. Então, nesse momento, o teu seguro entra em ação e cobre isso. Geralmente, $1 milhão, $2 milhões, você está tranquilo. Segunda cobertura, que eles chamam de contents, que é os seus pertences pessoais. Então, quando você se muda, você compra os móveis, compra a TV, compra computador, relógio, laptop, roupas, bicicletas, todos esses artigos que são para uso pessoal, tá? Você tem cobertura disso. Caso aconteça um acidente, geralmente quais são os acidentes? Vazamento de água e fogo. São os mais comuns. Tá? Hoje, no Canadá, 50% dos sinistros, dos acidentes são de vazamento. Eu lembro, há um bom tempo atrás, mais de 10 anos atrás, né, nós tínhamos 2 primos, eles moravam num apartamento aqui em downtown, e exatamente, ele estava fritando alguma coisa, acho que começou a fumaçar e ele jogou água.
Não deveria ter feito isso, né? No que isso aconteceu, os sprinklers estouraram e inundou o apartamento todo, o dele e o do vizinho de baixo, se eu não me engano. Eu sei que o prejuízo da obra, se eu não me engano, ficou em $250 mil. Eu já escutei algumas histórias assim, até de brasileiro. Inclusive, o primeiro seguro aluguel que eu fechei aqui no Canadá, nunca mais eu vou esquecer desse, porque o cliente veio me procurando com muita pressa e eu falando, olha, tudo bem, já estou esperando a seguradora retornar. E uma hora eu perguntei, olha, você está com tanta pressa por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele, cara, porque um amigo meu... Tá pra acontecer. Não, ele contou que um amigo dele, que estava fazendo college aqui, deu mole lá fazendo alguma coisa na frigideira e ligou os sprinklers do andar inteiro e foi $200 mil de prejuízo. Exatamente. E assim, isso eu senti, porque eles acabaram morando lá em casa por um bom tempo, enquanto o imóvel estava fazendo a renovação. Então é bem complicado. Então, assim, se você compra o seguro, tá? Esse é a pergunta da Fabiana, e você muda de imóvel, o seguro te segue ou ele fica no imóvel? Como funciona? Você cancela e compra outro? Não, você segue, sim. Boa pergunta. Que é muito comum, né? Para quem está ainda no começo do trajeto aqui no Canadá, você muda de endereço, vai para outros bairros, etc. Então, você pode sim atualizar, você tem que falar com o teu broker, falar, olha, estou me mudando, e aí ele vai atualizar a tua policy. Mudando o endereço, vai mudar o andar que você mora, o ano do prédio que você mora, o bairro, se é um bairro mais violento ou menos violento. Então, esses fatores podem ser que aumentem ou diminuem o teu seguro. Tá? E caso diminua, aí tem reembolso, aí provavelmente, você tem um reembolso, né? Okay, mas ótimo. Excelente pergunta. Inclusive, não perdendo o link, quem se muda tem que pensar também em atualizar tudo, né? Atualizar a carteira de motorista, atualizar o BCID, atualizar o seguro do carro. Então, são várias coisas que tem que fazer e uma delas que é importantíssima, atualizar o seguro do aluguel. Perfeito. O seguro do imóvel é o mesmo no imóvel alugado e o imóvel próprio? Não, é diferente. É diferente a forma de contratar. O seguro aluguel, vamos dizer que é uma coisa mais fácil e mais rápida. Tá. O seguro aluguel é quando você aluga o imóvel de alguém. Seria isso? Exatamente. Tá. Então, se você é o dono do imóvel, você aluga o imóvel para alguém, é um outro seguro. É um outro seguro, porque envolve outros riscos. Tá? Quando você é o proprietário do imóvel, a seguradora ela vai olhar mais detalhado aquele seguro, vai te fazer mais perguntas. E, ao mesmo tempo, você também tem um pouco mais de restrição. Entendi. Tá? Entendi, ok? E, assim, em termos de Vancouver, tá? Quais os locais em Vancouver o seguro normalmente é mais barato? Eu não tenho, assim, um número para te falar. Eu faço muito seguro por volta aqui, né? Downtown Vancouver. Mas você acha que é diferente de preço, por exemplo, tá? Estamos em Vancouver Downtown. Diferença de Downtown é muito diferente para Burnaby, por exemplo? Por que eu pergunto Burnaby? Porque uma grande maioria dos nossos clientes, eles têm interesse em morar em Burnaby, né? Pelo custo que é. Eu não acredito que tenha muita mudança, não. Talvez isso possa afetar quando você fala de seguro de carro. Ok. E aí em lugares que tem mais furto de carro. Tá? Isso acontece. Tá? Mas não para o seguro aluguel. O seguro aluguel ele é mais afetado se você mora num prédio ou numa casa alugada, nova ou velha, se é um local onde no passado a seguradora já viu acontecer outros acidentes. Se tem alarme, né? Se tem alarme, se não tem alarme, se a construção é de madeira, se é de concreto. Então, tudo isso influencia. Okay. Tá? Mas eu não vejo um disparate. Tá? Ok, perfeito. Então, eu já falei de danos a terceiros, falei de pertences pessoais, e eu vou falar agora de Additional Living Expense, que resumindo, é um reembolso que a seguradora vai te dar, caso, no teu exemplo, pegou fogo lá no apartamento, você vai ter que ficar 15 dias fora do teu imóvel. Uma pessoa que não tem seguro vai ter que ou alugar um hotel, ou um Airbnb, ou pedir ajuda para alguém. Foi no caso desses primos que acabaram lá em casa, porque eles não tinham para onde ir. Exatamente. Quem tem o seguro, a seguradora ela tem um valor que ela pode te dar para você alugar aquele hotel, etc., até que a tua unidade fique pronta, disponível para você voltar para lá. Isso vai variar de seguradora para seguradora, mas normalmente é entre $6 mil a $8 mil que eles dão de reembolso, tá? Para você poder ter tua vida normal sem estar afetado por esse problema. E eu acho que acaba que é uma pergunta meio óbvia, né? Você não consegue contratar esse seguro, provavelmente, não estando aqui, não tendo o imóvel alugado, né? Bom, depende. Se você
se você está no Brasil, Ok. alguém te ajudou a fazer essa assessoria Para alugar o imóvel. Então, isso já está definido. Você já tem o contrato na mão. Tem seguradora online, inclusive a gente tem uma seguradora que trabalha online, que você pode fazer tudo online e não pede assinatura de nada. Entendi. Então, eu posso fechar o seguro dizendo, olha, dia 15 de junho, eu vou estar aí. Entendi. Então, eu posso fechar o seguro upfront, na frente. Ok. Tá? Então, eu posso fazer. Isso eu posso me planejar. Boa pergunta essa. Agora, tem outras seguradoras que têm a forma um pouco mais paper-based, né? E aí você tem que mandar a documentação para a pessoa assinar, ela tem que te devolver de volta. Em tese também dá para fazer. Não é muito comum, tá? Geralmente a pessoa, ela cota comigo uma ideia do valor, tá? E aí quando ela chega aqui, ela vai e fecha. Tá? Eu acho que seria o mais comum, né? Em relação a casa ou apartamento, muita diferença? Casa, geralmente, é um pouquinho mais cara do que o apartamento para o seguro aluguel. Tá. É um pouquinho mais caro. Porque, obviamente, é uma propriedade maior, e aí já envolve construção em madeira, na maioria das partes, das vezes. E aí a parte de aquecimento elétrico ou central hot air, e aí tem vários tipos de aquecimento, que tem seguradora que pergunta muito sobre isso, tem outras que não. Então, mas o legal é que hoje a gente tem uma seguradora online que ela simplificou muito a forma de fazer pergunta. Entendi. Então, a pessoa consegue fazer isso sozinha. Entendi. Tá? E aí o meu papel ali é mais dar uma assistência para a pessoa em uma pergunta ou outra. Ok. Dá uma ideia para a gente de valores? Dou. Eu fiz uma média, tá? Você pode ter um seguro aluguel variando entre $25 mensais a $35 mensais. Eu acho que é um valor também bem baixo, perto, né, do prejuízo, caso você tenha que pagar. Exatamente. Um outro exemplo aqui também de cobertura que a tua pólice de seguro aluguel te dá é para roubo ou furto. Ok. E isso é muito interessante, porque pode ser uma coisa, como eu já vi de um brasileiro aqui, que roubaram o relógio dele. Dentro de casa? Não, ele parou o carro, em vez de ele parar o carro dentro da casa dele, ele parou na rua. Ok. E ele esqueceu um relógio caro lá dentro. E no dia seguinte, quando ele voltou, o vidro estava quebrado, levaram o relógio. Infelizmente, isso é bastante comum aqui em Vancouver, né? Eu mesma, né? Quando eu fui para o Brasil, numa dessas de tour de palestras, eu parei o carro no estacionamento, que tinha câmeras, né? Aqui na frente do prédio da IME, da 3RA. Quando eu voltei, meu vidro estava quebrado, todo revirado, e na verdade não tinha nada lá dentro. Tá? Mas isso acontece com uma certa frequência, não pode esquecer absolutamente nada. No meu caso, eu não tinha absolutamente nada, mas pessoas que deixam moedas, coisinha pouca, né? Acontece. Porque isso está muito ligado às pessoas que estão drogadas, etc. Sim, infelizmente. Isso acontece muito em Natal. Então, eu acho que esse é um excelente exemplo, porque o seguro aluguel, ele cobre furto dentro de coisas da tua casa, tá? Mas também cobre fora. Ok. Então, nesse caso, que o carro estava parado na rua, como funcionou? Cobriria. Cobriria? Você teria que entrar em contato com a tua seguradora, fazer um boletim de ocorrência com a polícia, declarar aquele bem lá que foi roubado, e aí a seguradora vai te fazer perguntas, etc. Tem um processo para você fazer isso. E aí, nesse exemplo que eu dei, a pessoa recebeu de volta o valor. Na verdade, a seguradora até perguntou, olha, você quer comprar o relógio e dar a nota pra gente? Ok. Ou você quer que a gente te dê o... E como é que vai estimar, então, por exemplo, nesse caso, tá? O relógio. Como é que ele coloca o valor do relógio contra o que vai receber? Porque não tem um registro de tudo. Imagina, se eu tiver aquele estatuto na minha casa, num seguro desse. Tem diversas formas, tá? Para itens mais caros, geralmente a pessoa tem. Quando ela não tem como comprovar que comprou, ela sabe qual foi a loja que ela comprou, ou ela pode tirar fotos, ela pode mostrar fotos do que ela tinha, do relógio, ou de uma bicicleta. E aí a seguradora, ela tem meios também de saber se aquilo é armação, se a pessoa... Provavelmente, né, gente? Seguradora não tem nada de bobo. Não tem. A seguradora é muito treinada para pegar as pessoas que querem se aproveitar. Então, por isso que... Inclusive, tanto para o seguro aluguel é importante que a pessoa tenha, no mínimo, uma ideia das coisas que ela tem em casa. Sim. Tá?
Porque na hora de você comprovar o que você tinha, a seguradora vai pedir para você preencher uma listinha dizendo, olha, eu tinha um iPad, eu tinha um relógio da marca tal, os meus móveis eu comprei na IKEA, custou tanto. A seguradora ela vai pegar uma lista e ela vai, baseado naquilo ali, ela vai montar para você o que ela vai te reembolsar. Legal. Então, no caso de theft, de roubo, você pode ter uma bicicleta roubada. E eu tenho muito cliente que faz o seguro comigo e ele está preocupado mais com a bicicleta do que com a casa. Eu conheço pessoas assim. E quando eu conto que o seguro aluguel cobre o roubo da bicicleta, a pessoa fica feliz da vida. Porque a bicicleta é cara, né? Exatamente. Muitas vezes é a mais cara de tudo que você tem em casa. Por exemplo, eu tenho guitarra, eu tenho 6 guitarras em casa. Então, a minha preocupação muito grande é com as guitarras. Tem alguns itens que, quando são muito caros, fora do padrão, você tem que registrar aquele item na tua pólice. Entendi. Então, vamos imaginar que eu tivesse um Rolex de $15 mil. Eu teria que registrar esse Rolex na minha pólice de seguro aluguel. Tá. O que você aconselha a gente a registrar? Acima de qual valor? Bom, cada seguradora tem uma tabela. Entendi. Então, o que é o interessante da consultoria, do corretor? Quando você conversa com o teu corretor e você passa as suas necessidades, eu às vezes vou mudar a oferta que eu vou te fazer do seguro, porque você falou para mim, Luiz, para mim é muito importante o meu Rolex. Entendi. Aí eu vou ter que ver qual a seguradora que vai te oferecer um seguro aluguel legal e ainda vai cobrir o teu Rolex. Perfeito. Tá? Eu já peguei cliente aqui que é preocupado com a bicicleta, e aí eu escolhi uma seguradora específica que cobre o valor daquela bicicleta. Eu já peguei cliente que faz... cobra no momento da compra da bicicleta ou quanto ela vale hoje? Porque essa bicicleta passou 3 anos, a gente valorizou também. Mas eles consideram o seguinte, para a bicicleta eu pago até $3 mil. Entendi. Então, se ele falar para mim que a bicicleta dele custa 5, eu vou ter que dar uma outra solução. Entendi, tá? entendi. Então, cada seguradora ela tem uma regra. E aí eu vou ver com qual operador eu vou fazer isso. Então, na contratação desse seguro de aluguel, né, de imóvel, além do valor mensal, a gente tem que pagar uma taxa extra ou não? É $30 por mês, são $30, 12 meses, é isso? Boa pergunta. Tem a franquia quando você for usar o seguro. Então, por exemplo, eu escolhi uma franquia de $1.000 que é mais comum. Tá? Quando eu for acionar o meu seguro, roubaram o teu carro lá, levaram... O que levaram do teu carro? Nada, né? Nada, não tinha nada? Pois é. Ainda me deixaram um presentinho. Uma lanterninha lá que usava para quebrar o vidro. É horrível. Mas vamos imaginar que roubasse um laptop. Tá? E a tua franquia do seguro é $1.000. Entendi. A primeira coisa que você tem que fazer é quanto vale meu laptop, quanto que eu vou ter que pagar da minha seguradora. Porque às vezes nessa relação não vale a pena. Entendi. Uma coisa importante para todo mundo botar assim no papel é que o seguro ele é para ser usado em situações importantes. Tá? Então, teu laptop custa $1.100, a franquia é $1.000, talvez não valha a pena você acionar. Então, caso aconteça alguma coisa, você usa o seguro uma vez, 2 vezes, isso vai afetar no futuro o valor? Isso afeta, isso cria um histórico. Então, eu, como a figura intermediária nessa relação, eu vou sempre dar uma opinião, dizendo, olha, nesse caso aqui é melhor você pagar mesmo o que aconteceu. Isso acontece muito com o seguro do carro. A pessoa, eu tive esse dano aqui, mas eu preciso falar, olha, mas se você acionar a seguradora, você vai ficar 3 anos com sobretaxa. Entendi. Então, tem essa figura que é o corretor, ele ajuda você a tomar uma decisão. Então, você saber as consequências, né? Agora, eu já tive caso também de brasileiro que teve os equipamentos de esqui roubado, tá? Numa dessas montanhas, eu não sei qual foi, e quebraram o vidro do carro e roubaram tudo. Nossa. Pois é. Então, numa situação dessa, quem tem seguro aluguel pode fazer o pedido de reembolso. Sempre lembrando que tem que fazer o boletim de ocorrência. E interessante porque não foi em casa isso, né? Exatamente. Foi na montanha e mesmo assim cobriu. Na verdade, cobre em qualquer lugar do mundo. Desde que você cumpra os procedimentos que a seguradora vai pedir para você poder ser elegível a receber aquele reembolso. Fabiana tem uma pergunta que é, o seguro do carro que fica fora da garagem é mais caro do que o indoor? Olha, quando você relata isso para a seguradora de carro, vai fazer um pouco de diferença sim, porque quando você diz que o teu carro fica numa garagem fechada, privada, representa mais segurança do que ficar do lado de fora. Na verdade, aqui em BC, né, nós só temos o ICBC agora, certo? Então, ele é do governo, a gente não tem ainda os privados, né?
Então, assim, eu acho que nas outras províncias já tem essa opção de você comprar o básico do governo e ter um adicional, não é isso? Isso aí eu acho que até vai ser assunto de uma próxima live. Ok. Tá? Mas eu já Mas você vou pode adiantar. antecipar. Eu só vou antecipar que mês que vem vai ter uma seguradora de carro nova, privada, e ela vai oferecer seguro para newcomer. Ok. O que seria newcomer? Por definição. Pessoas novas que chegaram no Canadá, recém-chegados. Há quanto tempo? Pode ser, chegou ontem. Ok, mas um ano é recém-chegado? Na verdade, é a pessoa que não tem histórico de direção Norte-América. Ah, tá. Ok, perfeito. Tá? Porque as seguradoras que existem hoje no mercado e oferecem seguro privado, infelizmente o brasileiro ou qualquer outro imigrante que não tem 10 anos de experiência de direção Norte-América, ela não é qualificada para ter o seguro. Uhum. Tá? Mas a gente vai começar a oferecer isso mês que vem. Então, a pessoa, mesmo tendo 0 de experiência de direção Norte-América, ela vai ser qualificada a ter o seguro Bem interessante. mais em conta que o SBC. Ótimo. Luiz, passa os seus contatos, porque com certeza seguro é algo que a gente não pensa imediatamente, mas na hora do perrengue a gente fala assim, por que a gente não comprou? Né? Não. Então é bom ter esse planejamento, já coloca isso também no seu budget, né? Não é um valor muito alto, mas entendo que para uma vida inicial pode fazer diferença, mas fica já em mente que, caso você precise, já tem que comprar. E se antecipar é tudo, e a gente tem que entender que quando a gente muda para o Canadá, a sociedade é diferente. Sim, tá? Sim. Então você não pode vir para cá com os mesmos hábitos que você tinha no passado. Eu morei no Brasil anos sem ter seguro aluguel, nunca aconteceu nada. Eu morava no Brasil sem seguro do carro, não acontecia nada. Aqui, se acontecer e você não tiver seguro, não vão ter pena de você, vão te processar. Isso pode afetar o teu... Não sou consultor de imigração, mas possivelmente pode afetar a teu processo de imigração. Sim, claro. Se for para uma ação na justiça, se for para uma execução, tá? Qualquer coisa criminal também, né? Dependendo da situação. Exatamente. Né? Então, criou documento contra você, já é ruim. Né? Com certeza. Então, assim, vou passar meus contatos. Meu telefone é 778-866-8127, Canadá, tá? O meu e-mail, luiz.altere.ca. Eu vou soletrar o Altere. ALTERI.ca. Perfeito. A equipe também vai colocar no vídeo para vocês, Isso. Tá? Faça contato com ele, tem uma noção de valores, o que cobre, né? É tudo uma prevenção, na verdade, né? Já está mudando de país, muita mudança. Menos dor de cabeça, eu acho que é o ideal. Exatamente. E eu tenho muito conteúdo na internet, pessoal. Então, eu tenho vídeos explicativos, um monte de matéria que eu produzo nos grupos de brasileiros, vídeos no Instagram, Facebook, YouTube. Então, é só seguir os links que provavelmente a equipe botou aí, me manda mensagem por Messenger ou por WhatsApp, não tem problema, eu respondo todo mundo. Ok, Enquanto eu consigo. Enquanto eu consigo. Excelente. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, o assunto de hoje é bastante interessante, importante, seguro, tanto para o seu pet, né, quanto no imóvel, né, que você está alugando. Semana que vem eu conto com a Mariana como nossa convidada especial e o assunto é mercado de trabalho. Né? Então, muita gente tem muitas perguntas, né? Como eu vou fazer para arrumar meu primeiro emprego, currículo? Será que eu tenho, na verdade, uma boa empregabilidade? Semana que vem a Mariana vai estar aqui, né, para falar um pouco mais, para dar dicas em como seguir na carreira aqui no Canadá, tá? Excelente. Terça-feira que vem, né? Hoje a gente teve que fazer a live na quarta, porque o Luiz tinha compromisso ontem. Semana que vem será numa terça-feira. A equipe daqui a pouco vai estar postando mais informações. Eu sei que no começo de junho vou estar em Toronto, então quem quiser marcar a consultoria presencial, eu vou estar em Toronto por uma semana, ok? Vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Luiz. Tá? Pessoal, obrigado aí pela presença, por assistir a gente. Se tiver dúvida, manda para mim que a gente conversa. Excelente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.